Paz e graça, irmãos! Seja bem-vindo novamente ao meu canal. Nós estamos fazendo os estudos sobre as duas casas de Israel. Espero que os irmãos estejam gostando dos estudos. Hoje nós vamos ver as promessas que Deus fez aos patriarcas. Então vamos direto para o vídeo. Olá, irmãos, vamos iniciar então o nosso estudo. Antes de iniciarmos o nosso estudo, queria pedir aos irmãos que ainda não se inscreveram, que possam se inscrever no canal, marcar o sininho, compartilhar esse vídeo, fazer comentário nesse vídeo para que a nossa comunidade possa crescer e esses estudos possam se espalhar. Amém? Outra coisa que eu queria mostrar para os irmãos é este aplicativo que vocês estão vendo aqui. O nome dele é Oliver Tree. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Para os irmãos depois que quiserem baixar. Nele vocês podem baixar várias versões da Bíblia e podem adquirir outras. No caso, eu tenho adquirido, eu comprei a versão Almeida revista e atualizada com números Strong. Então, o que significa isso? É uma versão Almeida comum que a gente tem no Brasil, várias delas, só que ela vem com os números Strong, então ela vem com os textos originais em hebraico, em grego, Novo Testamento, e os textos do Antigo Testamento que estão em aramaico também vêm com o original em aramaico. Então, o legal dessa Bíblia, o bom dela é que eu consigo fazer pesquisas nos textos originais. Então, por exemplo, vou pegar aqui a palavra santos, eu posso clicar em cima da palavra, e quando eu clico em cima da palavra, vocês vão ver que vai aparecer aqui, o termo em original em aramaico, Kadish, que significa santos separado. Tá? Então, vai aparecer o original. Outra coisa que é muito interessante, eu posso pesquisar em toda a Bíblia outros versículos que contêm a mesma palavra. Então, isso nos ajuda, às vezes, a alcançar o entendimento do sentido daquela palavra. Muitas vezes vocês podem reparar que existem palavras que não se encaixam muito bem no entendimento correto do original, tanto em grego quanto em hebraico. Então isso aqui vai nos ajudar bastante, já que nem todo mundo tem tempo suficiente para aprender o idioma hebraico ou grego. Então com isso aqui a gente tem uma praticidade de estudo da palavra muito grande, muito grande. Além dos textos em originais, nós temos também as referências cruzadas. Então, na leitura dos textos, vocês vão ver que existem algumas referências cruzadas. Obviamente, não são todas, Está baseado nas referências cruzadas que o tradutor conseguiu identificar. Obviamente que quando a gente estuda, nós vamos identificar outras referências cruzadas, mas você pode ver a referência cruzada desse texto. Por exemplo, Daniel 7, os santos vão herdar a justiça, Apocalipse 13. Então, a mesma apresentação, o texto exatamente igual, ele aparece em outros livros e outros capítulos de outros livros ou do mesmo livro. Tá? Então, é bem legal isso. E eu espero que os irmãos tiverem interesse, possam baixar também, para vocês possam fazer estudos legais da palavra do Senhor. Além disso, eu ia dizer para os irmãos que esse estudo que nós vamos fazer hoje sobre as duas casas de Israel, as promessas que Deus fez aos patriarcas, ele vai ser dividido em algumas partes, porque ele vai ser um estudo muito grande, tá? Então, os irmãos vão acompanhando. Pode ser que eu solte todos os vídeos de uma vez, mas pode ser que sejam em partes, vai ser um para cada dia, tá? Então os irmãos vão ficando acompanhando esse estudo e a forma como eu vou detalhando o estudo, ok? Então vamos começar o nosso estudo, sobre as duas casas de Israel, as promessas que Deus fez aos patriarcas. Então os patriarcas, nós vamos começar em Abraão, Abraão é aquele jargão que nós usamos, é o nosso pai da fé, A gente pode usar isso como um jargão, mas isso é bíblico. Abraão é o pai da fé, tá? Então nós vamos ver as promessas que Deus fez a Abraão
e para quem essas promessas é passadas como herança, né? E isso vai nos desencadear a toda aquela profecia da qual nós começamos estudando nas últimas aulas, nos últimos estudos, né? Sobre o reino que era unificado, depois foi dividido, por que o reino do norte recebeu o nome Casa de Israel e o reino do sul Casa de Judá. Então tudo isso tem a ver com as promessas que Deus fez aos patriarcas, tá? Então nós vamos estar estudando essas promessas e entender todo o plano que Deus fez, né, para projetar o cumprimento dessas promessas. Amém? Então vamos iniciar os nossos estudos, né, sobre as promessas de Deus. Bom, esses estudos sobre as promessas de Deus, eles vão estar presentes no livro, principalmente no livro de Gênesis, né? Depois, quando nós formos avançando sobre a criação do reino de Israel, aí nós vamos ver em outros livros a execução dessas promessas, né? Êxodo e Reis. Mas as promessas aos patriarcas estão no livro de Gênesis, tá? Então, tudo começa quando Abraão ele vivia, né, na cidade de Ur dos Caldeus, na região dos Caldeus, né? Então, para quem não conhece o termo caldeu, né? Então ele é uma região que fica ali entre o rio Tigres e Eufrates, tá? E que hoje seria a região do Iraque, né? Se olhar para o território atual, é a região do Iraque, tá? O dos caldeus é o território onde vai se formar a Babilônia, né? Então, quando você vê o contexto de Abraão, Deus chamando Abraão para sair de Ur dos Caldeus, é mais ou menos uma tipologia daquilo que Deus diz, né? Povo meu, sai da Babilônia, né? Sai, povo meu. Então, ali há uma tipologia da qual Deus vai depois escrever em toda a palavra dele, né? Mostrando o que seria essa Babilônia, né? Inicialmente um império, um reino, mas depois vai se tornando algo mais grande e espiritual. Então, Ur dos Caldeus, um território de povos que viriam a compor a Babilônia, eram povos que acreditavam em vários deuses, então eram povos idólatras, né? Não estava seguindo a Deus, nosso Senhor, né? Então, você vê que Abraão, primeiro, ele era um gentio, não tinha aliança nenhuma com Deus. Deus promete a ele uma aliança, né? Faz algumas promessas a ele. E como Abraão ele é uma pessoa que ele é obediente às coisas de Deus, né? Deus vai confirmando essa promessa a Abraão, né? Então é impressionante como que Deus vai fazendo as coisas a Abraão. Inicialmente ele era chamado de Abrão. Depois Deus muda o nome dele para Abraão, tá? Então eventualmente eu posso falar só Abraão, mas contextualizando, você vai ver que no início ele era chamado de Abrão, ok? Então vamos começar o nosso estudo a partir de Gênesis, no capítulo de número 12, versículo de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nos nossos estudos, irmãos, vocês vão ver que eu vou sempre marcar palavras-chave, né? Então, essas palavras-chave vai nos dar um entendimento dos planos e do projeto de Deus, né? E das promessas de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que primeiro Deus manda Abraão sair da terra dele, ou seja, da terra da Babilônia, terra dos caldeus, e ir para uma nova terra que ele vai mostrar. Então, obviamente que os irmãos que conhecem a história de Israel, essa terra é a terra de Canaã, mas aí também há um sentido espiritual de sair da Babilônia e entrar na terra prometida, que é a Nova Jerusalém. De ti farei uma grande nação. Então aqui é a primeira promessa em que Abraão seria uma grande nação.
Deus vai engrandecer o nome de Abraão, abençoar os que abençoarem e amaldiçoar os que amaldiçoarem Abraão. E aí ele faz mais uma segunda promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, primeiro, Deus faz duas promessas iniciais a Abraão: uma grande nação e uma bênção que se espalharia por toda a terra, né? Disso ia sair de Abraão. Esse em ti, né? Nós vamos ver que depois Deus vai transformar aqui na semente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então Deus começa com esse em ti, depois ele transforma na semente de Abraão, né? Obviamente que essa semente de Abraão, ela está falando de uma semente que é Cristo, né? Que é o nosso Senhor, tá? Bom, então quando nós vemos as promessas, está aqui, ó, receber uma terra desconhecida, ir para uma terra que ele não conhece, que ele vai ser mostrado, né? Se tornar uma grande nação, ter o nome engrandecido, então ele vai sair de Abrão e virar Abraão. Nele seriam benditas todas as famílias da terra, né? Nós vamos ver que no original, em hebraico, então, isso você pode depois olhar se você quiser baixar o Oliver Tree, né, comprar a Bíblia com números strong, você vai ver que no original do Antigo Testamento, né, no Pentateuco, depois nos outros livros também, nos Profetas e nos Salmos, Deus vai usar duas palavras para se relacionar com povos. Então, a primeira delas é Goim, que ele representa, Goi, né, que representa nação. Então, a melhor tradução para a palavra Goi é nação, né? Na maior parte das vezes, a palavra Goi está se referindo aos gentios, tá? Não ao povo judeu. Embora, quando você olha no contexto, às vezes você entende que está falando do povo judeu, mas na maior parte das vezes está falando dos gentios. Então, a palavra Goi, que é melhor traduzida para nação, tem uma outra palavra que é Em, que também é usada como nação, mas ela é melhor traduzida para povo ou povos, né? Então, você vê que Deus usa muito essa palavra Em quando ele está querendo falar de uma etnia, um povo com uma etnia, né? Onde a origem é uma determinada família. E ele utiliza a palavra Goi quando ele quer dizer uma nação, ou seja, uma multidão de famílias, né? Composição de famílias, tá? Então, nós vamos ver. Isso vai aparecer várias vezes nos nossos estudos. A palavra nação que aparece aqui, ela é Goim, tá? Então, não é a palavra Em. Então, nós vamos ver que isso vai acontecer bastante. Bom, para fazer o nosso estudo, nós vamos criar um mapa mental, né? Para ver como que Deus vai projetar esse plano das promessas e passar aos descendentes, tá? Então, eu vou criar aqui um mapa mental onde nós vamos estar descrevendo, né, as promessas de Deus aos patriarcas. Então, inicialmente, a promessa que Deus fez a Abraão, né? Então, primeira, ter uma terra por herança, ser uma grande nação e nele, né, ser benditas as famílias da terra. Bom? Então, nós vamos continuar as promessas de Deus a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, né? Então, Abraão sai da terra lá de Ur dos Caldeus e ele vai chegar na terra de Canaã, né? Então, vamos lá. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Então, você vai ver que aqui Deus vai dar um acréscimo à promessa. Antes, Deus disse que era uma terra que Deus iria mostrar. Agora, Deus já está mostrando que é essa terra, né? A terra de Canaã. Então, a herança da descendência de Abraão é a terra de Canaã, né? Tá? Então, nós vamos atualizar aqui o nosso mapa mental. Então, terra por herança, terra de Canaã. Tá? Isso vai para Abraão. Bom,
Quando Abraão saiu, né, de Ur dos Caldeus, ele levou consigo seu sobrinho Ló. Em determinado momento, eles se separam, né? Ló e Abrão se separam. Então, nós vamos ver o que Deus vai dizer em Gênesis 13, né? 13, versículo 14 a 16. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Olha que promessa maravilhosa. Então Deus aqui começa a ampliar a promessa que ele fez a Abrão, né? Primeiro, Deus diz para ele que ele seria uma grande nação. Depois Deus vira para ele e fala que ele seria como pó da terra, né? Outra promessa, ele daria essa terra à descendência de Abraão, né? Novamente, esse A é no singular, né? Não aos descendentes, mas ao descendente, né? Isso aponta para Cristo. O apóstolo Paulo vai falar isso, né, em Gálatas também, né? Então isso também vai estar em Hebreus também, né? Vai estar falando sobre essas coisas. Então Cristo é a descendência de Abraão, que recebe toda a promessa e a herança, né, que Deus preparou para ele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Nosso Senhor. Agora, aqui Deus vai ampliar essa promessa a Abraão, uma promessa que antes era apenas uma terra local. Deus vai dizer que a descendência de Abraão será como o pó da terra, né? Então, quando você olha a promessa que Deus dá a Abraão, né, ainda chamado de Abrão, você percebe que essa promessa não pode estar ligada a apenas um pequeno território, porque a promessa ela vai ser estendida a muitas nações. Nós vamos ver isso depois, mais à frente. Deus promete a ele que a semente dele seria como o pó da terra, que não tem como contar. Se você não tem como contar o pó da terra, Deus não está apontando para um pequeno território. Deus está apontando para algo muito maior. Então, de algo muito maior, né, Deus estava profetizando que Abraão seria como fosse o pai de todas essas coisas, né? Então, a próxima promessa que Deus dá a Abraão é semente como o pó da terra. Então, nós estamos fazendo aqui o nosso mapa mental, mas à frente isso vai nos ajudar bastante, né? Ainda, para Abraão, Deus dá outras promessas, né? Então, nós vamos ver que em Gênesis 15 vamos continuar vendo as promessas que Deus dá a Abraão, né? Depois desses acontecimentos aqui foram que o sobrinho dele foi levado, né, levado cativo, e Abraão foi lá junto com algumas pessoas resgatar o sobrinho dele. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e a um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até afora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha que coisa tremenda. Então, aqui Deus vai continuar ampliando a promessa que Deus fez a Abraão. Abraão já era velho, idoso, né? E a esposa dele, Sara, não podia ter filhos. Então, ele já estava achando que a herança que Deus prometeu para ele seria
através do servo dele, né? Mas Deus ele vai falar: não, Abraão, a promessa que eu tenho para você vai sair de ti, né? Vai ser uma semente que vai sair de ti, né? Então Deus falou isso com Abraão, e ele creu. O Senhor disse, o Senhor mostra pela palavra que ele creu, e isso Deus considerou, foi imputado a Abraão para a justiça, por ele crer em Deus, né? Então é impressionante que Deus continua novamente expandindo a promessa. Então, Deus promete a ele um filho herdeiro, porque Deus está dizendo que vai sair dele, né? Essa descendência. Então, essa é a primeira promessa. A segunda promessa que Deus faz aqui é dizer que a posteridade dele será como as estrelas do céu. Então, Deus está usando o mesmo termo que ele usa, pó da terra, né? Naturalmente, que a transição de pó da terra para a estrela do céu, isso dá um estudo maravilhoso sobre isso também, né? Da transformação do homem mortal, pó da terra, para a transformação do homem espiritual, estrelas do céu, né? Então, o homem começa como pó da terra, feito do barro, e depois ele vai se tornar estrelas do céu, né? Num corpo incorruptível. Essa é a promessa que Deus quer fazer a nós, né? Aqueles que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, né? Então essa promessa vai chegar a nós também, de sermos como estrelas do céu. Então nós vamos ver que Deus está fazendo uma promessa gigantesca para Abraão, né? Uma grande promessa, linda, né? Então, continuando o nosso mapa mental. Então, primeiro Deus prometeu uma terra, uma grande nação, todas as famílias seriam benditas nele, a semente dele seria como pó da terra, Deus daria a ele um filho herdeiro, e Deus daria a ele filhos como a estrela dos céus, as estrelas dos céus, né? Então, filhos como estrela do céu, como as estrelas dos céus, né? Tá? Então, Deus continua as promessas a Abraão. Então, nós vamos ver que Deus, ao longo do tempo, Abraão vai ter alguns filhos, nós vamos estudar isso. Em especial, vão ter dois. Um é Ismael, filha de Agar, que era serva de Sara, né? Sara, em determinado momento, ela não vai aguentar esperar ter filho, né? Ela não podia ter filho, ela era meia-irmã de Abraão, né? E ela pede a Abraão para que tome para si a serva dela, Agar, que era uma egípcia, né? Para ter um filho. E ela tem um filho chamado de Ismael, né? E foi o primeiro filho de Abraão, mas você vai ver que depois Deus vai prometer a Abraão que não é de Ismael onde Deus vai estar prometendo, vai estar repassando as promessas, mas é de Isaac, né? Filho de Sara, uma mulher idosa que aos 90 anos vai ter filho, né? Então nós vamos continuar vendo essas promessas. Gênesis 17, de 1 a 8, diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão sobre o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pais de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã e possessão perpétua,
e serei o seu Deus. Olha como que Deus vai ampliar a promessa que ele fez a Abrão, né? Agora ele não chama mais Abrão, passa a chamar Abraão, né? Não é mais pai de uma nação, mas ele é pai de uma multidão de nações. Então, muitas vezes a igreja ela não olha os detalhes da palavra do Senhor. Deus ele promete a Abraão que ele seria pai de multidão de nações. Ele não seria pai de apenas uma nação. Então, muitas vezes a gente fala Abraão é pai dos judeus, ou pai de Israel, né? Hoje nós sabemos pela casa de Israel que os judeus eles são um reino só, né? Uma descendência de poucas tribos. E é isso que nós vamos ver nos estudos, né? Agora, Deus promete a Abraão que ele não seria pai de uma nação apenas. Então as pessoas falam, não, Abraão é pai dos judeus, pai de Israel. Mas a palavra, Deus promete a Abraão algo muito maior. Deus fala para Abraão que ele seria pai de uma multidão de nações, né? Uma quantidade imensa de nações, né? Que não se pode contar. Por isso ele é como a descendência dele é como o pó da terra, né? Como as estrelas do céu, né? Então Deus faz essa promessa tremenda a Abraão, né? Então não vai mais chamar Abrão, vai virar Abraão, né? E será pai de uma numerosas nações. Reis vão proceder dele. E da descendência dele, né, no percurso da descendência dele, Deus fará uma aliança perpétua com a descendência de Abraão. Então, essa aliança perpétua, né, é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, Deus vai, a partir de um processo, o Senhor vai projetando todas essas coisas, até que, num momento oportuno, Deus estabelece uma aliança perpétua, que não tem fim, né? No sangue do Cordeiro, né? Descendente de Abraão, por carne, né? E gerado pelo Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus. Então, as promessas estão aqui, aliança perpétua e multidão de nações, né? Então, quando nós olhamos para o mapa mental, nós vamos ver aqui, né, as promessas que Deus fez a Abraão: terra de Canaã, grande nação, benditas todas as famílias da terra, semente como pó da terra, filho herdeiro, filhos como estrela do céu, uma aliança perpétua e uma multidão de nações. Então, a gente consegue pegar essas promessas, né, e depois continuar, fazer uma divisão dessas promessas, né? Antes disso, nós vamos ler aqui Gênesis 22, 15 a 19, né? Então o Senhor bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, né? Diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não negaste o teu único filho. Então, em determinado momento, Deus vai chegar a Abraão, depois que ele já teve Ismael e Isaac. Ismael, Deus manda que Ismael se separe de Isaac, né? Porque em Isaac seria chamada a promessa de Deus, não em Ismael, né? Em determinado momento, Deus pede a Abraão que ele sacrifique Isaac a Deus, né? Olha, um pedido muito difícil, né? É incrível porque Deus ele considera abominação o sacrifício de crianças, né? Só que ali Deus fez algo tremendo. Deus ali ele usou Abraão para mostrar aquilo que ele mesmo iria fazer, né? Então ali Deus estava mostrando que ele daria a toda a humanidade o seu próprio filho, né? Nosso Senhor Jesus, como o herdeiro de Deus, mas aquele que iria tirar os nossos pecados, né? Então, ele seria sacrificado pelo meu pecado, né? Pelo seu pecado, né? Nós não tínhamos direito a sermos como as estrelas dos céus, apenas como o pó da terra, né? Mas Deus ele fez uma promessa tremenda. E aí ele vai usar Abraão
como uma tipologia daquilo que ele mesmo iria fazer. Ele iria dar o seu próprio filho, né? Para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse direito à vida eterna. Então, porquanto fizeste isso e não negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra. Então olha que coisa tremenda. Deus aqui vai ampliar um pouco a promessa, que continua a promessa de que Abraão seria numerosas nações, né? Possuiria a terra de Canaã, mas Deus vai dizer que na descendência de Abraão todas as nações da terra seriam benditas. Antes Deus diz que em Abraão todas as nações da terra seriam benditas. Aqui Deus diz que na descendência de Abraão, né, a descendência é Cristo, todas as nações da terra seriam benditas, né? Então Deus amplia a promessa a Abraão. Então quando nós olhamos aqui para o nosso mapa mental, nós podemos fazer uma separação, né? Onde a tipologia das duas casas de Israel já está presente. Nós vamos ver isso mais à frente. Então aqui nós temos, eu peguei todas aquelas promessas, né? E eu fiz um rearranjo. Então, terra de Canaã por herança e grande nação estão juntas, né? É uma nação que vai estar dentro de um território, embora esse grande nação possa ser visto também no conceito espiritual. Deus promete a ele um filho herdeiro, Deus promete a ele uma aliança perpétua, bendita todas as famílias da terra. Então, você vai ver que eu juntei essas três promessas, porque essas três promessas elas estão em Cristo, né? Então, nós estamos vendo que todas as outras promessas, né? Terra de Canaã, grande nação, né? As de baixo, multidão de nações, semente como o pó da terra, filhos como as estrelas do céu, né? Todas elas são unidas nessas três promessas: filho herdeiro, aliança perpétua e bendita todas as famílias da terra, né? Bom, então a gente termina a primeira parte do vídeo. Você curtiu o vídeo? Curte o vídeo, né? Compartilha ele, comenta aí abaixo o que você achou. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte do vídeo sobre as promessas de Deus aos patriarcas. No próximo vídeo nós vamos estar vendo aquilo que Deus prometeu aos filhos de Abraão, né? Então a transmissão da herança, tá bom? Então fiquem com Deus, um abraço a todos, até o próximo vídeo.